Tá bom. Nessa noite a gente está começando uma nova série de mensagens, de reflexões aqui na Life, que tem esse título, Juntando as Peças. Porque se você parar para pensar, a gente pode fazer uma analogia da nossa vida a um grande quebra-cabeça. Né? A nossa vida é como se fosse um grande quebra-cabeça. Você tem várias peças ali para encaixar. Por exemplo, os estudos, o trabalho, o lazer, a sua família, a sua saúde, cuidado com a saúde, seus amigos, seus projetos. E para que a nossa vida ela tenha sentido, eu preciso encaixar cada uma dessas peças de uma maneira coerente, de uma maneira que traga um significado para a minha vida. Mas a gente vive no meio de uma sociedade tão louca, né? Uma sociedade que está tão doente, que é um desafio para a gente conseguir encaixar todas essas peças de uma maneira que realmente faça sentido. E para isso a gente precisa encontrar na palavra de Deus, encontrar na Bíblia, aquilo que o Senhor tem para nós, os conselhos que o Senhor nos dá para nós vivermos uma vida que faça sentido, uma vida que tenha propósito, uma vida que tenha significado. A palavra de Deus, você sempre vai encontrar uma mensagem para você, você sempre vai entender o que Deus tem para dizer para você quando você estiver lendo essa palavra, a partir do momento que você pedir a direção de Deus para que Ele fale com você e a partir do momento que você estiver com a expectativa de ouvir algo de Deus. Quando eu leio a Bíblia meramente para cumprir uma obrigação, pouco efeito ela pode fazer na minha vida. Ou se eu nem leio a Bíblia, ela só fica lá na minha prateleira, lá da minha casa, ela não vai ter efeito nenhum na minha vida. Ela só tem efeito quando eu leio e falo, Senhor, eu quero entender o que o Senhor quer falar para mim hoje. Aí você vai encontrar vários conselhos práticos, coisas para o seu dia a dia, coisas que Deus tem para falar para você. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa série. A gente está começando hoje, no decorrer dos próximos domingos, nós vamos tratar de vários temas, como trabalho, relacionamento, dinheiro, administração do tempo. O que a Bíblia nos dá de conselhos práticos para que a gente consiga viver bem, viver melhor e ter uma vida dentro dos propósitos de Deus para cada um de nós. Eu quero começar hoje perguntando para você, como que está o quebra-cabeça da sua vida? São tantas coisas para você organizar, tantas pecinhas para você encaixar, não é verdade? Tantos papéis que você tem que desempenhar no decorrer do seu dia. E pode ser que essas peças estejam como está essa imagem aqui, peças desorganizadas. Não está fazendo muito sentido. Você olha para a sua vida hoje, talvez e fala assim, não está fazendo muito sentido. Ou está faltando alguma peça. Está faltando alguma peça. E talvez você pergunte, por que minha vida está assim? Por que essa parte aqui ainda não está fazendo sentido? Por que está faltando essa parte aqui ainda na minha vida? Por que isso aqui não está organizado? Pode ser que o seu quebra-cabeça da sua vida esteja muito bem organizado, mas tem um cantinho ali que está meio bagunçado, que você precisa organizar. Por que a nossa vida às vezes fica assim? Certamente porque você tem tomado decisões e tem dirigido a sua vida sem sabedoria. Ou tem buscado sabedoria no lugar errado. A gente tem um grande problema hoje, gente, porque as fontes de sabedorias atuais são essas daí. Ó. As pessoas querem resolver problemas, eu vou lá e procuro no Google. Eu vou lá e sigo frases que colocaram no Facebook, uma mensagem que mandaram para mim no WhatsApp, alguma coisa que eu vi no Instagram. Então as pessoas buscam sabedoria, buscam direção para as suas vidas, através de coisas que eles leem aleatoriamente em rede social. É lógico que tem mensagens ali que são importantes, vão te trazer algum conforto, vão te trazer alguma mensagem realmente importante, mas você não pode dirigir a sua vida com base no que você encontra em rede social. Essa não pode ser a sua fonte de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria verdadeira para direcionar a nossa vida e encontrar sentido nesse mundo louco, gente. E o que é sabedoria? Sabedoria é a nossa bússola. É aquilo que nos orienta. É que nos mostra o caminho certo, o caminho a seguir. E se a gente for buscar no dicionário o significado de sabedoria, o dicionário vai dizer para a gente o seguinte:
habilidade de compreender o que é verdadeiro, justo e duradouro. Então, olha que interessante, sabedoria. A habilidade de compreender o que é verdadeiro, justo e duradouro. Olhando para a nossa sociedade hoje, você percebe claramente que as pessoas não estão muito preocupadas com o que é verdadeiro, com o que é justo e com o que é duradouro, não é verdade? Exemplo disso, verdadeiro. A gente está vivendo aí uma epidemia de fake news, né? Notícias falsas. Às vezes eu e você caímos nesse erro de receber alguma coisa lá no WhatsApp, em algum lugar, repassar, aí você vê, não, é notícia falsa, não chequei. Por quê? Tem muito isso aos montes. Então as pessoas não estão preocupadas em se é verdadeiro ou não. Outro, justo. As pessoas hoje, a sociedade em geral, está preocupada com o que é justo? Não está. Cada um faz a sua própria justiça, acha os seus próprios argumentos para fazer a sua própria justiça para julgar os outros. Por isso que a gente encontra esse Brasil hoje polarizado do jeito que está. Porque cada um se acha dono da verdade, cada um tem a sua própria justiça. E duradouro. As pessoas se preocupam hoje com o que é duradouro? Muito menos. Muito menos. As pessoas hoje estão preocupadas só com o hoje, como se não existisse amanhã. Inconsequentes. Viva hoje como se não existisse o amanhã, não tem essa frase? Ela faz um certo sentido quando você entende ela no sentido de aproveite a sua vida, utilize bem o seu tempo. Mas não no sentido de viva de qualquer maneira, viva de maneira inconsequente. Por quê? Porque as pessoas não buscam o que é duradouro, buscam o que é passageiro, o que é o prazer do momento. Não consegue pensar no que vai durar a longo prazo. Então, gente, como encontrar essa sabedoria? Encontrar isso que é verdadeiro, justo e duradouro para encarar os desafios da vida. Onde nós encontramos essa sabedoria? Nós encontramos essa sabedoria em Deus. Existe alguém, além de Deus, que é verdadeiro, justo e duradouro? Que é a definição de sabedoria. Deus é verdadeiro, Deus é justo e Deus é eterno. Então nós temos que buscar sabedoria para encaixar as peças do quebra-cabeça da nossa vida em Deus, na palavra de Deus. Deus e a sua palavra deve ser a verdadeira fonte de sabedoria para as nossas vidas. Nós não podemos ficar buscando sabedoria em redes sociais, em conselhos de pessoas que não têm muito a nos oferecer. E olha que interessante aqui esse texto de Provérbios. Provérbios 1:7 e Provérbios 2:6 nos diz o seguinte, ó: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. É o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Então, se você quer ser sábio, se você quer ter uma vida que faça sentido, uma vida com propósito, com objetivos, você precisa buscar sabedoria em Deus. O texto está falando que Ele é a fonte de sabedoria. É Ele quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vem dEle. Mas para isso eu preciso fazer o quê? Temer a Deus. E pode ser que você esteja pensando aí, temer a Deus, você esteja colocando como sinônimo ter medo de Deus. Mas temer a Deus não é ter medo de Deus. Temor é diferente de medo. Temor, por definição, é reverência, consideração, respeito profundo por alguém em função das virtudes e qualidades que possui. Então você não deve ter medo de Deus, mas você deve ter reverência, considerar e um respeito profundo por Deus. Então, o que significa isso para eu adquirir a sabedoria? Significa que eu tenho que considerar, respeitar as orientações, a direção que Deus tem para a minha vida. Então, temer a Deus é isso. É entender o que Deus fala para mim através da sua palavra e levar em consideração quando eu for tomar uma decisão na minha vida. É respeitar. Deus está me dizendo para eu viver de determinada forma, então eu tenho temor a Deus, eu respeito, eu considero o que Deus diz para a minha vida, as orientações, as diretrizes,
a forma como Deus quer dirigir a minha vida. Se você viver assim, você vai ser sábio. Você vai ter sabedoria para tomar as decisões certas e você vai começar a olhar para a sua vida e vai ver que as coisas começam a fazer sentido. Você vai falar, poxa, está começando a dar certo. Por quê? Porque você está vivendo debaixo do temor de Deus, ou seja, você está vivendo respeitando a Deus, considerando o que Deus tem para a sua vida. O problema é que ao invés de a gente considerar o que Deus fala para nós preferimos ouvir o que as outras pessoas falam. Porque poucas pessoas vivem sob a direção de Deus. Essa é a verdade. Poucas pessoas vivem sob a direção de Deus. Mas nós muitas das vezes preferimos ouvir o que a sociedade, que essa sociedade doente nos fala. Por quê? Porque nós não queremos ser diferentes. Só que eu quero te dizer o seguinte nessa noite. Não se adequar a uma sociedade doente é uma virtude. Então, se você se sente meio deslocado da sociedade, se você não concorda com muita coisa que é feito, você está certo, você está no caminho certo. Isso é uma virtude. Se eu me sinto muito à vontade na sociedade, quer dizer que eu tenho que parar e analisar, eu devo estar com algum problema. Porque a nossa sociedade hoje, gente, ela está doente. Então, eu não tenho que ter vergonha de ter uma postura diferente, de ter a minha vida guiada pela palavra de Deus. Quando você faz isso, isso é uma virtude, é um ponto positivo para você, porque você está dirigindo a sua vida sobre algo que é sábio, de uma sabedoria que vem de Deus. Então, considere, respeita, esteja atento, coloque em prática, baseie a sua vida nas orientações que Deus te dá através da Bíblia, através da sua palavra. E não nas orientações dessa sociedade que nós vivemos hoje. Porque quando eu construo a minha vida, tomo as minhas decisões sobre o que a palavra de Deus me ensina, eu estou construindo a minha vida sobre uma base sólida. Sobre uma base sólida. E Jesus nos falou isso, Jesus nos deu essa ilustração, Jesus usou essa analogia em Mateus 7. Se você tiver com a sua Bíblia, eu quero que você abra. Ou ligue aí no seu celular. Mateus 7, de 24 a 27, Jesus nos falou sobre isso. Onde que você tem construído a sua casa, a sua vida, onde você tem apoiado, onde você tem baseado a sua vida. Eu vou ler aqui na versão da mensagem. Mateus 7, 24 a 27 diz assim: as palavras que digo, preste bastante atenção que interessante, as palavras que digo não são meros adendos a seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhoria de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes, que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A chuva cai, o rio avança e o vento sopra forte, mas nada derruba aquela construção. Ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Interessante, né? Você conseguiu perceber aqui o que é construir a casa na areia e construir a casa na rocha? As pessoas acham que construir a casa na rocha é construir a casa sobre Jesus. Mas não é construir a casa sobre Jesus, é construir sobre aquilo que ele ensina, colocando em prática o que ele ensinou. A gente tem aprendido aqui nos estudos bíblicos da Life o quê? A olhar sempre o contexto do texto, não é isso? E qual que é esse contexto aqui? O que estava acontecendo? Se você pegar Mateus 5 até Mateus 7, é o Sermão do Monte. Jesus estava pregou ali o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e aqui ele estava finalizando, ou seja, ele deu várias instruções para aquela multidão que estava ouvindo ele. O Sermão da Montanha ele é muito prático, falando como você deve viver, o que você deve fazer, e Jesus finaliza falando o quê?
Você quer construir a sua casa numa base sólida? Então, viva isso que eu acabei de falar. Coloque em prática isso que eu acabei de falar. Então você constrói a sua casa sobre a rocha quando você ouve o que Deus tem para falar para você através da palavra dele e você coloca ela em prática. E você constrói a sua casa sobre a areia quando você ouve e não pratica. Então o construir a casa sobre a areia aqui não tem nada a ver com pessoa que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus Cristo. Não. Está falando de mim e de você quando a gente ouve o que Deus tem para nós, mas nós não colocamos em prática. Se você está fazendo isso, você está construindo a sua casa sobre areia. E na mensagem ele diz, é como se você estivesse construindo um castelo de areia. Aquele castelinho de areia que as crianças fazem na praia. Vem a primeira onda, leva embora. E a questão, gente, é que assim, todo mundo acha muito bonito, todo mundo acha muito lindo o que Jesus fala. Você chega com uma pessoa, fala de Jesus, a pessoa ouve uma mensagem e fala, nossa, é lindo e maravilhoso. Ok, mas isso não vai fazer tanta diferença. O que vai fazer diferença é se aquela pessoa vai, após achar lindo e maravilhoso, colocar aquilo em prática na vida dela. Colocar em prática, viver. O efeito só vai acontecer se a pessoa colocar em prática. E uma outra questão interessante também para a gente pensar é que quando você está construindo uma casa, se você começa a cavar ali no início, você vai encontrar o quê? Areia. E quando você quer achar a rocha, o que você tem que fazer? Você tem que cavar fundo. E talvez você tenha baseado a sua vida na areia porque você tem sido muito superficial. E superficialidade não te dá solidez nenhuma. Primeira dificuldade, primeiro momento difícil, você vai desmoronar, você vai ruir. Construir sobre a rocha é você buscar profundidade em Deus, no seu relacionamento com Deus. Dá trabalho. Não vai ser tão simples como construir sobre a areia. Mas você vai estar alicerçando a sua vida numa base sólida. Não importa a tempestade que vier, a dificuldade que vier, você vai se manter firme, porque você está baseado naquilo que Deus tem para a sua vida. E você está praticando, você está vivendo aquilo que Deus tem para você. E ainda pensando nessa analogia de construir a casa sobre a areia, sobre a rocha, a gente tem que também se preocupar menos com o telhado, se preocupar menos com a pintura, se preocupar menos com a janela, com a porta, ou seja, com a superficialidade, com as coisas que são apenas da aparência. Se preocupe mais com a base, se preocupe mais com a essência. É na essência que tem que estar a verdadeira sabedoria. É na essência que você vai encontrar a verdadeira sabedoria para tomar as decisões certas na sua vida. Porque essa sociedade que a gente vive, eles estão preocupados o quê? A sociedade está preocupada o quê? Com a aparência. A pessoa quer aparentar alguma coisa que ela não é, mas a base dela mesmo não é bem aquilo. Então não se preocupe tanto com a aparência, se preocupe com a base, que depois a aparência ela vai surgir naturalmente. Então pense, onde que você tem alicerçado a sua vida? Na areia ou na rocha? Na areia, você tem apenas ouvido e não tem colocado em prática. Na rocha é quando você ouve e você coloca em prática. Você busca, por mais que dê um pouco mais de trabalho, que seja um pouco mais difícil, mas você está buscando alicerçar a sua casa sobre aquilo que Jesus te ensinou, sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. E a sabedoria, gente, ela não deve ser usada para nos tirar de enrascadas. Que o brasileiro tem aquela fama de ser o espertão, né? Aquele que sempre dá um jeitinho para tudo, aquele que tem o jeitinho brasileiro. E às vezes a pessoa está numa enrascada gigantesca e ela consegue escapar daquilo ali por pouco e fala, nossa, fui sábio, fui inteligente. Na verdade, não. Tem uma história interessante de Moody. Moody foi um maior evangelista do século XIX. E um homem se aproximou dele e falou para ele assim, Moody, eu estou vivendo uma situação imoral, na qual aquele homem havia se envolvido. E ele estava ali contando aquilo para Moody e perguntou assim, Moody, no meu lugar, o que você faria? O que você faria se você estivesse numa situação igual à minha?
numa situação imoral, que é essa situação que esse cara se envolveu. Aí Moody respondeu isso daqui para ele, ó. Esse daí é o Moody. Eu nunca teria me envolvido nela. Por quê? Porque o cara era um cara sábio. É um cara que tinha sua vida alicerçada sobre a rocha. Então, ser sábio não é conseguir sair ileso das enrascadas. Ser sábio é você não entrar nas enrascadas. A sabedoria que vem de Deus nos impede de entrar nas coisas erradas, nos impede de dar passos falsos, nos impede de fazer besteira. Então, que a gente possa usar essa sabedoria que vem de Deus, não para sair das confusões ilesos, mas para que a gente não entre nelas, para que a gente tome melhores decisões, para que a gente consiga encaixar bem as peças das nossas vidas. Então, busque a sabedoria que Deus tem para você. Porque quando eu vivo uma vida sem sabedoria, ela tem consequências, gente. Tudo na vida tem consequência, né? Tudo na vida tem consequência. E quando eu vivo uma vida sem sabedoria, com falta de sabedoria, isso também tem consequência. Em Provérbios 1, 22, de 22 a 31, Provérbios 1, de 22 a 31, se você tiver com a sua Bíblia aí também pode abrir, vai falar o seguinte para a gente. É um texto muito duro esse texto, que eu vou ler para você, mas elas são reais. É a consequência de quem vive sem sabedoria, vive a vida de qualquer jeito, ignorando aquilo que Deus tem para a sua vida. Fala assim, ó, Provérbios 1, de 22 a 31. Ignorantes, até quando vocês terão prazer na ignorância? Cínicos, até quando alimentarão o seu cinismo? Cabeças duras, até quando se recusarão a aprender? Deem meia volta, posso mudar sua vida. Estou pronta para derramar meu espírito de sabedoria e para dizer a vocês tudo o que sei. Mas eu chamo, e vocês se fingem de surdos. Tento me aproximar de vocês, mas sou ignorada. Vocês riem do meu conselho e fazem pouco caso da minha repreensão. Como posso levá-los a sério? Pois então vou virar a mesa e rir da sua desgraça. O que podem fazer se a casa cair e sua vida se despedaçar? E se a catástrofe atingir vocês e acabar com sua vida, deixando apenas um monte de cinzas? Aí vocês precisarão de mim, vão me chamar, mas não esperem resposta. E não importa quanto vocês procurem, não me encontrarão. Porque vocês desprezaram o conhecimento e não deram a mínima para o temor do Eterno. Porque vocês não aceitaram o meu conselho, ignoraram todas as minhas ofertas de ensinamento. Vocês fizeram a própria cama, agora deitem nela. Quiseram a coisa do seu jeito. O que mais esperam? Não enxergam o que acontece, seus ignorantes? A negligência mata, a arrogância leva à destruição. Duro o texto, né? Muito duro. Muito forte. Mas não é a realidade? Deus está falando, filho, ó, é assim, é assim, é assim, é assim. E talvez eu estou ouvindo e está entrando no ouvido e saindo pelo outro, não estou considerando, não estou tendo o temor de Deus. E essa é a consequência. A sabedoria de Deus, gente, ela nos corrige. Ela não é como a sabedoria da sociedade e do mundo, que nos ilude e depois nos deixa na pior. A sabedoria de Deus nos corrige. Por isso que ela é dura assim. Deus joga a real com a gente, Deus joga a verdade. O mundo, ele fala para você, não, continua vivendo assim mesmo. Depois, quando você está lá embaixo no buraco, não tem ninguém para te dar a mão. Não tem ninguém para te levantar. Mas Deus é maravilhoso. E o nosso Deus é o Deus da segunda, terceira, quarta, milésima chance. E por mais que talvez você tenha tomado decisões erradas na sua vida, sem sabedoria, talvez não tenha vivido o que Deus tem colocado para você, você tem uma nova chance. Hoje Deus te dá uma nova chance. É o que a gente leu aqui no texto. Enquanto a consequência de falta de sabedoria traz destruição, desespero e morte, quando eu vivo
uma vida com Deus, uma vida com a sabedoria de Deus, eu experimento tranquilidade, segurança e vida. Tranquilidade, segurança e vida. Vamos ver isso lá em Provérbios 1:33 e Provérbios 3:21-26. Provérbios 1:33 fala assim: mas se vocês me derem atenção, poderão ficar tranquilos, pois estarão em boas mãos. É a sabedoria ainda dizendo, né, a continuidade daquele texto. Primeiro ela dá toda aquela choque de realidade na gente, mostra como é viver sem sabedoria, mas aí tem um mas, que é aquilo que eu falei, é o Deus da segunda, da terceira, da milésima chance. Mas, se vocês me derem atenção, poderão ficar tranquilos, pois estarão em boas mãos. E depois, Provérbios 3:21-26 fala assim: amigo, guarde o equilíbrio e o bom senso, não os perca de vista nem por um minuto. Eles guardarão sua alma viva e feliz. Manterão você saudável e alegre. Você andará em segurança. Não se cansará nem sofrerá acidentes. Você poderá se deitar com toda tranquilidade, aproveitar uma boa noite de sono e descansar bem. Não precisa se preocupar com catástrofes, nem com imprevistos, nem com o dia do juízo que atinge os maus, pois o Eterno está com você, Ele o manterá são e salvo. Então olha a diferença de quem vive uma vida sem sabedoria e de quem dá atenção àquilo que Deus fala e vive uma vida com sabedoria. Quando eu vivo uma vida com sabedoria, eu tenho tranquilidade, eu tenho segurança, eu tenho vida. Então o que você vai decidir hoje? Como que você tem juntado as peças da sua vida? De maneira aleatória, do seu jeito, seguindo o que vem na sua cabeça, seguindo o que a sociedade tem colocado para você? Ou você tem buscado sabedoria aqui na palavra de Deus? Tem pedido a direção de Deus para a sua vida? E além disso, além de pedir a direção de Deus, você tem colocado em prática aquilo que Deus tem te mostrado, Deus tem te falado? Por mais que seja mais trabalhoso, mais difícil, construir a nossa casa sobre a rocha é ter certeza que nos momentos difíceis você vai estar firme. Nos momentos difíceis você não vai se abalar, porque você vai ter construído a sua casa sobre as palavras de Jesus, sobre aquele que é a fonte da verdadeira sabedoria. Jesus, you're the only reason that I'm even breathing.